Agora, a pergunta é como é que funciona, se é com Cristo, se é uma questão de união com Cristo, e toda a ênfase no que significa o processo de justificação e santificação, do ponto de vista das doutrinas da graça, é a união com Cristo. Tá? Se a mudança de caminho é de um caminho meu para um caminho transformado, onde é o caminho com Cristo, onde Cristo está sendo formado em mim, como é que funciona essa vida com Cristo? Essa nova vida com Cristo? John Newton dizia, eu não sou aquele que deveria ser. Não sou aquele que desejava ser. Não sou aquele que esperava ser. Posso, entretanto, dizer verdadeiramente que já não sou aquele que fui. Pela graça de Deus, sou aquele que sou. Pensa na tranquilidade de poder fazer uma afirmação dessas. Pensa na tranquilidade de poder dizer, eu tenho certeza. Pensa na diferença disso e de Olavo Bilac, por exemplo, o grande poeta brasileiro, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele tem um poema onde ele diz assim, ele escreveu esse poema quando ele tinha 20, acho que ele fez 20 anos de idade. Se por 20 anos deixei dormir nessa furna escura a minha maldição, hoje minha alma em torrentes de cólera e loucura se abrirá como um vulcão. E aí ele começa a se amaldiçoar. E ele vai se amaldiçoando, se amaldiçoando, se amaldiçoando. Um rapaz de 20 anos de idade escreve um poema para amaldiçoar a sua vida no seu 20º ano de idade. E ele chega no final, ele vira e fala, e maldito sobre tudo, pela tristeza que tenho sido e o esplendor que deixei de ser. Que diferença. Eu não sou aquele que deveria ser, eu não sou aquele que desejava ser, não sou aquele que esperava ser. Mas eu garanto para vocês, eu não sou o mesmo que fui ontem. Porque fui transformado e estou sendo dia a dia transformado em Cristo. Se você puder repetir isso todo dia, com honestidade, é uma boa confirmação interna própria, para o seu próprio coração, de que você está caminhando, de que Cristo está sendo formado ali em você. Essa confiança, essa dependência em Deus, ela é a parte essencial da transformação que a conversão traz. Os olhos viram de mim para Cristo. O foco vai para Cristo. Romanos 8, 14 a 18 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse sentimento de que é em Cristo que eu me fio, ele é facilmente argumentado quando a gente discute justificação, não é? Você foi justificado pela graça mediante a fé, certo? Muito claro. Quando se fala da redenção no total, é fácil a gente dizer a obra é a obra de Deus. A nossa parte é responder em obediência. É fácil. Nem sempre a gente lembra que o processo mediante o qual isso acontece é a união com Cristo. É porque o Espírito Santo nos une com Cristo para que os méritos dele sejam os nossos méritos. Mas isso também significa que morremos com ele e vivemos agora para uma nova vida que é pautada pelos propósitos dele. Jesus, a minha justiça. Não existe justiça própria, não existe mais caminho meu e nem seu. Estrada nossa. Agora são as de Cristo. Há um escritor, Mac Cheney, poeta que gosto muito também. Ele tem um poema que me toca profundamente. Chama Jeová Tzidkenu. Tzidkenu é o significado de minha justiça, ou justiça nossa. Tá? O nome do Senhor, Senhor nossa justiça, Senhor justiça nossa. Escuta aqui, mesmo nessa tradução um pouco tosca. Eu já fui um estranho à graça e a Deus. Não conhecia meu pecado e sentia meu fardo.
ainda que amigos falassem arrebatadamente sobre Cristo no madeiro, Jeová Tsidekno não significava nada para mim. Muitas vezes lia com prazer, para consolo ou estímulo, os rebentos de Isaías ou a simplicidade de João, mas mesmo quando estes retratavam o madeiro ensanguentado, Jeová Tsidekno não parecia significar muito para mim. Como lágrimas que vertem das filhas de Sião, chorei pelas águas que afogaram sua alma, mas não via que meus pecados haviam sido pregados naquele madeiro. Jeová Tsidekno nada significava para mim. A graça gratuita, entretanto, veio de cima e me despertou. Os temores da lei me assolaram, tremi de morte. Nem refúgio e nem porto seguro encontrei em mim. Jeová Tsidekno, minha salvação teria de ser. Meus terrores se desfizeram diante do doce nome. Meus medos e culpas exilados, com audácia eu vim beber da fonte, que dá vida e é de graça. Jeová Tsidekno é tudo para mim. Jeová Tsidekno, meu tesouro, meu orgulho, de Jeová Tsidekno, eu nunca me perderei. Em ti está garantido, no mundo e em tudo, meu cabo, minha âncora, minha couraça, meu escudo. Até mesmo no vale da sombra da morte, este pleito estará nos meus lábios de morte, pois enquanto desta vida meu Senhor me liberta, Jeová Tsidekno será meu canto final. E que bonito essa expressão tão profunda de mudança daquilo que antes não queria dizer nada para ele e num dado momento, porque houve uma conversão, passou a significar tudo para ele. E gozada que ele descreve aqui a situação dele no próprio poema, essa conversão aconteceu porque ele chegou num momento de desespero e descobriu que se não fosse por aquilo não tinha outra possibilidade. Se não fosse pela justiça de Cristo não tinha justiça própria. E aí ele fala de outra forma do Senhor nossa justiça. A vida convertida é uma vida em Cristo. Não existe vida convertida que não seja em Cristo. Essa ideia em Cristo, ela é muito forte no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo e tudo. Estar em Cristo. E ela reflete aquilo que na teologia a gente tem chamado de união mística do fiel com Cristo. É por ela que os méritos dele são aplicados para a minha justificação, é por ela que os méritos e benefícios dele são aplicados para a mortificação do meu pecado, para que eu morra para o pecado e para que eu viva com ele para os planos e propósitos dele. Nós temos a garantia, no trecho que lemos, de que somos filhos e cordeiros, mas nós somos chamados a viver a partir de hoje a segurança nessa identidade nossa em Cristo. Ao mesmo tempo, ele nos chama para viver essa difícil realidade de já, mas ainda ansiando por algo completo. A difícil realidade dos gemidos, anseios e expectativas daquilo que ainda não somos e nem temos por completo. Aquilo que nós já temos em princípio. E a conversão é sair de um caminho e entrar em outro. Vamos dar uma olhada no que o próprio trecho diz a esse respeito. Olha só. Existe uma ardente expectativa, e ela inclui 3 dimensões. Está escrito aqui que a natureza geme, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que é que a criação está esperando? O que é que a natureza espera? O que é que esse mundo espera? Olha para o trecho diz claramente, a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando por você. Até a própria natureza, o mundo, a criação ao nosso redor, se ela geme de angústia, esperando o momento no qual aqueles que são os filhos de Deus serão revelados. Para que o propósito de Deus se cumpra em tudo que foi criado. Esse é o gemido. Essa é a ardente expectativa da natureza. Ela vai ser liberta do cativeiro quando forem manifestos aqueles que Deus chamou e converteu.
dos planos deles, da pseudo-autonomia que viviam, para os propósitos dele. Interessante que ele vira e fala, e não somente ela, a criação, a natureza, mas também nós que temos as premissas do Espírito, nós que já começamos a andar no Espírito do Senhor, nós que já experimentamos essa conversão inicial, igualmente gememos em nosso íntimo. Talvez nem sempre o gemido gritado para fora, como antes, quando não conhecíamos a Cristo, mas em nosso íntimo nós gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Mas já não fomos adotados pelo Pai? Sim, mas queremos ir morar na casa do Pai. Queremos ser vestidos nas vestes que o Pai tem para nós. E, num certo sentido, vivemos no meio dessa realidade de sermos, mas ainda aguardarmos por algo que vai ser completo. Mas a nossa redenção é completa hoje? Sim, ela se completa hoje e ela é concreta e real. E eu preciso viver à luz disso para que eu viva também de forma justa, ardente expectativa da manifestação da plenitude da nossa salvação. Ora, a esperança que se vê, aí ele diz no 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E eu ainda não vi o novo homem surgir em mim de forma completa. Mas as sombras dele já estão todas ali. E a cada vez que a imagem dele cresce, que Cristo cresce um pouco mais em mim, eu sei que vai morrendo um pouco mais do velho Davi. E em parte eu sei disso por causa da alegria que tenho em ver acontecer. Em parte porque eu fico gemendo e sofrendo de ver morrer os pedaços de mim que Deus tem que tirar. Mas isso é a conversão de vida que Ele me deu. Começando há 42 anos atrás. Mas que vem se processando e aos poucos convertendo cada pedaço de mim, até que não reste mais nada, exceto o novo homem em Cristo, para que aquilo que eu era na minha carne deixe de ser. Mas o interessante é que no versículo 26 fala uma outra coisa. Pensa só, você tem a criação geme, nós gememos, né? Olha no 26 o que fala. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus geme também, intercedendo por nós, traduzindo as nossas preces incertas e erradas. Quando eu oro e digo, Senhor, me dá agora a santidade, mas não tão rápido. Igual Agostinho, né? A modificação em Agostinho. Ô Senhor, purifica minha vida daquelas coisas que o Senhor não gosta, exceto aquilo e aquilo. Eu não sei como pedir a Deus, eu não sei como orar. Na minha angústia, no meu orgulho, até as minhas orações, olha, minhas orações são idólatras a maior parte do tempo, se eu for ser bem honesto, todo o tempo, porque eu ainda não tenho a concepção do plano de Deus e do que Deus é de forma completa. Se minhas orações não tivessem contaminadas pela idolatria do meu coração, eu não precisaria que o Espírito as traduzisse todas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito não só vai e traduz ao Pai, mas ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Tudo isso está atrelado. Na ardente expectativa que Cristo seja de fato visto em nós de forma completa. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Interessante isso, né? Qual é o código que o Espírito usa para reinterpretar as nossas preces para que elas sejam aceitáveis a Deus? Ele pega as orações que eu faço de acordo com a minha vontade e ele conforma a vontade de Deus. E o que ele transmite ao Pai são as minhas preces reinterpretadas à luz do plano de Deus e da vontade de Deus. Bom,
O interessante é que no versículo 28 a gente descobre ali, e é um trecho que é muito mal usado, muitas vezes as pessoas usam para outros efeitos. Aliás, aqui em Romanos, nesse capítulo inteiro, tem alguns versos que são tirados fora de contexto, mas a ideia de que existe sim uma garantia aí que é infalível. Nós que somos co-herdeiros com Cristo, que somos herdeiros de Deus, que estamos sendo conformados à imagem de Cristo porque fomos convertidos de um caminho antigo, temos uma garantia infalível. É um versículo aqui dividido em 3 coisas. Qual é a garantia? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? É a garantia de que se você é convertido, todas as coisas vão te fazer ficar mais rico, mais bonito. Mas cadê aquele irmão lá da camiseta? Se tivesse uma câmera móvel, eu ia pedir para a câmera bater em cima da camiseta dele. Ele tem uma eu não acredito que tem um irmãozinho assim, ele vai ficar bravo comigo, depois eu vou pedir perdão com lágrimas. Ele tem uma camiseta que está escrito assim: posso não ser rico, mas sou bonito. E eu espero que seja ironia e que ele tenha uma conta de banco enorme. O que ele diz aqui é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Em que sentido? De que Deus vai cumprir o caminho de nos levar na nossa estrada para Sião, até o ponto em que cumprimos os propósitos que Ele tem para nós. É a vontade dele, não a minha. Não é todas as coisas cooperam para o bem de acordo com a minha análise do que é o bem. É todas as coisas cooperam para o bem daquilo que é o plano de Deus. Eu tenho um amigo que fez o trabalho dele de doutoramento em cima de um ponto do hebraico em particular, o doutorado dele em teologia bíblica, de um ponto em particular no hebraico, que tem a ver com o uso de uma partícula interrogativa. E é um uso que no hebraico às vezes é, de fato, interrogação, mas às vezes ela é usada sem ser interrogação. Tem uma passagem na Bíblia que, de fato, a ideia que é usada para explicar essa passagem é uma ideia bíblica, que em outros lugares é confirmada. Mas naquele lugar pode ser que haja uma má tradução. Em Jó, quando a esposa de Jó chega para ele e diz assim: homem, que é isso? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha o que aconteceu. E nós lemos na nossa tradução, e tem uma interrogação ali, né? Jó vira para ela e fala: se aceitamos de Deus o que é bom, não aceitaremos também o que é mal? E realmente, se você puser uma interrogação ali, é isso que diria. Suponha que a partícula hebraica ali, que está sendo interpretada como interrogação, não fosse. Vamos ler isso na afirmativa. Mulher, não seja louca, de Deus nós recebemos o bem e não o mal. O que vier de Deus para você, vem de acordo com o plano dele, vem bem. O que Deus enviar, tá bom, é bom. Todas as coisas cooperam para o bem, não é porque eu digo, vai dar tudo certo no final, tudo pode dar certo, e vai dar certo, é isso, né, a música? Não! É porque eu sei que não importa o que, a graça suficiente dele vai me conduzir até o final, porque eu sei que ele está produzindo em mim a imagem de Cristo, e que é isso que importa. E porque eu amo minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos, eu amo o trabalho que tenho, eu amo a oportunidade, a possibilidade que tenho, vaso que sou frágil de ser usado para pregar a palavra do Senhor, de trabalhar na igreja, de estar aqui falando com vocês. Eu amo todas essas coisas. E não é propaganda de McDonald's. Mas nenhuma delas eu posso amar mais do que o fato de que Cristo está sendo formado em mim. E se para isso ele tiver que tirar qualquer pessoa que vai ouvir pregação minha, se ele tiver que tirar minha igreja, se ele tiver que tirar todas as coisas que eu amo, se ele tiver que tirar meus filhos, minha esposa, até. Eu não sei como, mas eu vou olhar para ele e falar: Senhor, tua graça me basta. E eu vou descansar no Senhor, porque Cristo está sendo formado em mim. E vocês não têm ideia do medo, eu me pio de medo aqui de falar isso para vocês. Porque no meu coração incrédulo eu ainda falo: vai que Deus escuta, e eu chego em casa e foi todo mundo embora. Mas pela fé eu preciso crer que Cristo formado em mim é a essência da minha conversão.
que toda obra que Ele fez e que eu entendo e analiso e considero e reflito em toda a ordem da salvação, começando com a minha eleição, para os propósitos dele desde antes da fundação do mundo, sem que eu tivesse feito qualquer coisa, passando pela vocação, pelo chamamento, pela regeneração do meu coração que produziu o arrependimento necessário das obras mortas. Tudo isso que passa por uma conversão de vida onde eu me tornei consciente do que Deus estava, onde eu abracei na minha própria subjetividade esse processo. Esse processo deixou de acontecer à revelia e passou a ser um processo que envolve minha vontade, porque Deus conformou a minha vontade à dele para que assim acontecesse. E houve uma concorrência entre a minha vontade e a vontade de Deus, e juntos, eu sei que eu vou chegar no céu e vou dizer, Senhor, eu não escolhi vir aqui, o Senhor me escolheu, e Ele vai virar e falar, não, meu filho, mas você escolheu a mim. Mas todo esse processo tem por finalidade que Cristo seja formado em mim. E esse é o testemunho vivo que a igreja pode dar. Esse é o mais bonito e mais cativante. Nenhum de nós aqui tem palavras tão belas que cativem pessoas em todo lugar e a todo momento, com a graça de Deus. Nenhum de nós aqui tem o grau de honestidade, clareza e transparência que seria necessário para mudar o coração das pessoas. Nenhum de nós aqui é suficientemente Deus para motivar as pessoas ao culto e à adoração. Mas se Cristo estiver sendo formado em nós, nós somos tudo isso. Porque a beleza de Cristo vista e refletida em nossas vidas vai dizer para outros que somos mesmo convertidos e que eles podem ser convertidos também. Porque a pureza de Cristo em nossas vidas vai aos poucos afastar aquela sujeira que ainda existe. Vai fazer com que eu me entristeça e me torne intolerante com aquela sujeira. Mas vai fazer com que eu seja paciente, como Newton disse, sabendo que eu posso ainda não ser aquilo que queria ser ou aquilo que já esperava ser, mas já não sou o que era ontem. E porque ela vai produzir o suficiente de paz, de tranquilidade existencial, que os outros vão olhar e falar, é por isso que é isso que eu estou buscando a minha vida inteira e não encontrei. Como é que você conseguiu? E a sua resposta vai ser maravilhosa quando você disser, eu não consegui nada. É Cristo que está sendo feito e formado em mim. Então, o que? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Essa é a grande pergunta no final. Você ama a Deus? Porque a conversão, o ponto X que acontece na conversão é que eu passo a amar a Deus mais do que a mim e mais do que as outras coisas. Pelo menos em princípio. Conversão é isso. O caminho é um caminho de amor próprio. Nós somos a história da humanidade é uma história de Narciso. A história eu não sei se vocês conhecem o mito de Narciso, aquele que se apaixonou com a sua própria imagem. Mas se não conhecem Narciso, pelo menos vocês conhecem o Caetano, que disse que quando ele chegou em São Paulo ele não achou muito bonito, porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. Ele diz assim num poema dele, chama Sampa, ele diz, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto o que vi, porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. Nós somos uma humanidade narcisista, estava lá no Éden. Nós nos achamos o máximo e queremos ser. Foi essa a tentação, não foi? Será vocês vão ser como deuses. E o contrário disso, a conversão é quando nesse caminho centrado em mim, Deus me vira. Faz uma volta e me coloca num caminho onde é a glória dele, onde é ele. E no máximo os meus irmãos. Bom, qual é o fim? Para quê? A garantia é para aqueles que são chamados segundo o propósito. Você ama a Deus porque você gosta dos propósitos dele?
Não. Você ama os propósitos de Deus porque você descobre que o chamamento é para você. É o fato de que você é chamado para os propósitos de Deus que faz com que você ame. Escuta, vocês sabem que as pessoas gostam daquilo que sabem fazer, né? Você já viu gente que não sabe andar de bicicleta, mas que diz que adora bicicleta? Vocês já viram gente que não sabe nadar, mas diz que adora pular no rio? A gente gosta do que a gente sabe, gosta do que conhece. Nesse sentido, o plano de Deus se torna para mim um amor e uma paixão quando eu sei que eu fui chamado para esse plano. E aí eu amo ao Senhor. E aí eu descanso sabendo que à luz desse plano e desse amor, de fato, eu tenho uma garantia de que tudo caminha nesse sentido. Qual é esse propósito de Deus? Vamos definir então com clareza o que é o propósito de Deus. E nos versos 29 e 30, você vai encontrar claramente definido. Os propósitos de Deus incluem um objeto e um objetivo. Qual é o objeto do plano de Deus, do propósito de Deus? Bom, aqueles que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Aqueles que são objeto da graça dele. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito. Quando a gente fala que é para a glória do Filho, é isso. A glória do Filho está em ele ser o primogênito dentre muitos. A glória do Filho está em que ele é o autor, o consumador, ele é o modelo, ele é o padrão a partir do qual Deus expande o seu povo. Cria para si um povo no meio de quem ele vai habitar. O propósito é bem claro, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conversão é isso. Conversão é abraçar esse processo e dizer, é esse processo, é esse propósito que agora precisa guiar a minha vida. E tem um monte de implicação. Quer ver, por exemplo, quando a Bíblia fala que não é para eu mentir para vocês, qual é o argumento que se usa? Qual é o argumento que Paulo usa para dizer por que eu não devo mentir para você? Falando sempre a verdade porque somos membros uns dos outros. Em que sentido? Nesse sentido. De que nós compartilhamos o propósito de que Cristo, sendo formado em nós, ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Então nós estamos amarrados. É de família. Então não posso. Para que eu vou enganar minha família? Tem gente que engana a família, né? Mas geralmente é uma deturpação que até o incrédulo olha para ela e fala, nossa, enganou o próprio pai. Vocês conhecem a história do menininho, né? Eu vou ser politicamente correto. O menininho era... Eu ia falar que ele era argentino, não. O menininho era canadense e se chamava Ibrahim. E o pai dele, que era um outro canadense chamado Fuad, pôs ele em cima da prateleira na lojinha e falou, Vilinho, pula no colo, papai. E o Ibrahim falou, não, papai, tenho medo. Filhinha, pula no colo, papai. Não, papai, tenha medo, é muito alto. Filhinha, governa, papai. E o Ibrahim pulou e o Fuad saiu e o Ibrahim no chão. E o Fuad falou, é para aprender a não confiar nem na papai. Mas a ordem bíblica é, eu falo a verdade porque eu sou parte de vocês, vocês são parte de mim. Eu amo porque entendo que somos parte do mesmo corpo. Eu não desprezo nenhuma das partes do corpo, porque eu sei que se o corpo todo não trabalhar junto, o corpo todo sofre. E eu trato cada um de vocês como alguém que, convertido, trabalha para o benefício do corpo. Porque eu sei que até onde eu olhar e não ver muito de Cristo, chances são que Cristo vai ser formado em você. Agora, eu tenho algum parâmetro para julgar? No finalzinho, quando eu estava ali, estavam as perguntas sendo feitas, eu ouvi essa pergunta ser colocada para o Dr. Eber. Como é que eu avalio, antes de batizar alguém,
Quais são os frutos pelos quais eu reconheço uma conversão autêntica e genuína? E eu acho que para dentro do meu próprio coração a pergunta é, Cristo está aparecendo mais em mim hoje do que ontem? Se não tiver, é preocupante. Eu não preciso ter chegado lá. John Newton ali falou muito certinho. Cristo está mais aparecendo em mim ontem do que hoje. Mas essa pergunta também funciona para a gente olhar um para o outro. E de vez em quando, talvez seja preciso que você chegue para mim e diga, Davi, eu não estou vendo muito Cristo em você, eu estou preocupado. Se você disser para mim, Davi, eu estou achando que você não é crente, eu vou ficar chateado. Mas se você disser para mim, Davi, eu estou achando que precisava ficar mais evidente a sua conversão, nessa área da sua vida ou naquela. Eu vou ter que abaixar a cabeça e dizer, obrigado. Vou procurar trabalhar para que a beleza de Cristo seja manifesta aí de forma mais clara. Bom, o interessante é onde que isso termina. A passagem que nós estamos vendo aqui termina num outro hino. Eu falei aquele do McCheyne no começo, aquele poema dele, mas o interessante é que esse hino com o qual a passagem de Romanos termina, nos versos 31 a 39, é muito mais maravilhoso, até do que o Jeová Tsidek lá. Talvez porque tenha sido inspirado pelo Espírito do Senhor. Mas se nós olharmos para isso agora, à luz do que eu expliquei, como um hino de gratidão, um hino de segurança na fé, escuta só, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o contexto do se Deus é por nós, quem será contra nós, não aquele outro contexto do coisa de para-choque de carro junto com Deus é fiel e com não me inveje pelo meu sucesso. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o que diremos, pois, à luz dessas coisas, de Cristo sendo feito em mim. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, todas as coisas já te foram dadas. Em Cristo, os teus mortos já te foram restaurados. Em Cristo, cada lágrima já está seca. Em Cristo, a tua redenção está confirmada. Se a gente vive na ardente expectativa e dá umas gemidas de vez em quando, não geme sozinho. Geme com a própria criação e geme com o Espírito Santo de Deus, que intercede para que desde já sejamos tratados como aqueles que chamam Abba, Pai. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quer dizer que ninguém pode tentar acusar? Não, quer dizer que nenhuma dessas acusações prospera. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, de novo, verso que tirado fora de contexto, nega a própria palavra. Bota ele aqui no contexto. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é um hino de confiança. Só para convertidos. Deus abençoe vocês e perguntas agora se tiver. Eu sei que o Tiago está com algumas ali. Pode falar, meu irmão. Entendendo que uma vez que Cristo está sendo formado em nós, crescendo em nós, nós deixamos de ser nós, foi colocado pelo Senhor, como lidar com as oscilações, com a inconstância daqueles momentos em que parece que Cristo está diminuindo e a gente está voltando a crescer? A Bíblia fala disso daí de forma bem explícita. Ela diz que nós às vezes estamos entristecendo o Espírito de Deus
e que nós estamos, de fato... Agora, não é uma luta como se fosse uma luta por possessão, ou aquela ideia de que você desenha um coraçãozinho, põe 2 tronos, um está crescendo, outro diminuindo, porque, na verdade, Deus garante que vai terminar essa obra. Eu gosto de descrever a coisa um pouco diferente. Eu gosto de dizer que é mais ou menos assim, olha. Eu acabei de desobedecer aqui e sair fora da linha da câmera, me perdoa. Deus, se você é um eleito, se você foi chamado, eleito, chamado, Deus vai glorificar você. Isso que nós acabamos de ler aqui vai acontecer completo, não tem jeito. O problema é que pode acontecer a revelia. Pode ser um processo que acontece 90% a sua revelia, 10% com você tendo a alegria de participar. Ou pode ser um processo que aconteça com participação ativa sua na maior parte do processo. Veja, quando eu casei, a minha esposa é brasileira. Eu morava nos Estados Unidos, eu sou meio brasileiro, meio americano, tenho tanto residência quanto cidadania nos dois, desde menino, morando um aqui, um lá. Ela era minha namorada de adolescência, ela era a mulher que eu queria passar o resto da minha vida, ela morava aqui, a gente tinha se conhecido aqui durante um tempo, mas eu já estava faz tempo nos Estados Unidos. Aí, nós ficamos noivos, eu vim para cá para ficarmos noivos, ela foi comigo lá para casa dos meus pais, fazermos uma festa de noivado, voltou para o Brasil. E eu voltei para casar com ela 5 meses depois, 3 dias antes da cerimônia de casamento. Então, meu casamento civil foi por procuração. Eu passei uma procuração para o meu sogro, que é um advogado, tem um escritório grande de direito em Brasília, e ele cuidou de tudo. Então, ele como meu procurador, que casou com a filha dele. Não, eu que casei, mas ele tinha a minha procuração. Então, digamos assim, meu casamento civil aconteceu a minha revelia. Não foi a revelia porque eu assinei a procuração, mas eu não estava lá para aproveitar, para curtir. Eu não pude gozar da bênção de participar daquele pedaço. Só que logo depois eu cheguei e nós casamos na igreja e o casamento civil foi então efetivado. Deus vai completar a obra. Se você é um eleito, Deus vai completar a obra. Eu acho que é saudável para muita gente parar de vez em quando e falar, será que eu sou realmente convertido? Eu não gosto da ideia de mergulhar numa dúvida profunda que jogue fora a confiança na obra de Cristo, porque certeza da salvação deve ser dependente em olhar para Cristo e não dependente em olhar para mim mesmo. Mas que é bom me perguntar de vez em quando, escuta, eu não estou dando nenhum sinal da minha conversão. Será que eu estou precisando... Agora, se alguém chega para mim e fala, pastor, eu não tenho certeza se eu sou convertido, eu falo, se você está se perguntando isso, chances são que você é, mas que você está em pecado. Que o mero perguntar isso já é um bom sinal de que você está se avaliando. E isso é uma característica normalmente de convertidos. Agora, eu conheço uma pessoa que diz para mim, eu entendo as doutrinas da graça, eu acredito que elas são verdade, eu sei que Deus existe, eu sei que eu careço dele, mas eu não consigo no meu coração dizer para ele que eu quero. Eu acredito que eu sou um réprobo e que, por isso, eu não consigo me converter. Conheço uma pessoa que fala isso. Conhece o suficiente de teologia para dar nó em muita cabeça. E diz isso claramente, eu acredito que eu sou um réprobo. Bom, não é o caso comum. Normalmente, quando alguém entra na dúvida... Então, o que fazer quando tem essas oscilações? Muda o retrato. Em vez de falar, ai, que culpa, porque eu não estou sendo o que devia ser, que frustração, vira e fala, quanto dos benefícios e dos gozos de caminhar com Cristo eu estou perdendo e jogando fora por essa perda de tempo de deixar Deus me santificar na marra e eu não curti o processo. Quanto que eu estou deixando de gozar de descanso em Cristo, de alegria, de gozo, por ter que ficar sendo submetido na marra ao processo. E o quanto isso daí está entristecendo o espírito ao ponto em que eu mesmo
vou me tornando insensível para o chamado de Deus. Eu acho que é muito mais efetivo esse caminho. Eu acho que ele é mais teologicamente acertado também. Então, são duas coisas. Eu tenho que ser convertido para realmente estar num processo de santificação. E de vez em quando não é um questionamento que não se deva fazer. Sem entrar em viagem de culpa. 2, lembra que cada vez que eu entristeço o Espírito, quem está perdendo sou eu. Quem está deixando, porque Deus vai fazer o propósito dele e vai cumprir. Quem está deixando de aproveitar, deixando de curtir o processo em si, e só vai ter os benefícios lá no final, sou eu mesmo. Outra. Tem uma que chega aqui do Japão, na cidade de Taruí, estado de Gifu. Responde em japonês ou em português? Pode ser em japonês e bilíngue. Você traduz então para os irmãos lá. Quem manda é o Carlos Nagaoka. Carlos. Ele inclusive era daqui da cidade de São José dos Campos e Legal. foi para o Japão como missionário. Ele pergunta: conversão e ministério não se pode separar ou não se deve separar. Deus chama os eleitos para servir como instrumentos do reino. O que dizer daqueles eleitos que são chamados pouco tempo antes da morte e não podem desfrutar da vida cristã e do ministério? Muito boa pergunta. Carlos, né? Carlos Nagaoka. Carlos, vamos relativizar a questão de tempo. É bem simples. Quem disse que eles não puderam desfrutar? Quem disse que eles não... Dentro do tempo que lhes foi dado, vamos lá, uma criança que morre na sua infância. Se você ouviu isso daqui, você deve ter ouvido no começo, eu falei da minha própria conversão. Eu era menino, bem novo. Então imagine que alguns dias depois de ter pedido para Jesus entrar no meu coração, naquela compreensão infantil, mas que deve ser autêntica, porque o Espírito de Deus está em mim até hoje. Imagine que alguns dias depois eu fosse atropelado ali brincando, na rua, na frente de casa, e morrer. Será que eu deixei de aproveitar os benefícios? Porque esses benefícios são entre eu e Deus. E outra coisa, será que, quando eu disse que não dá para separar de ministério, e isso é bem importante, será que a ideia de ministério não precisa ser expandida para compreender que é dentro daquilo que foi possível, dentro daquela compreensão que existe, dentro daquele tempo que existiu? Então, eu já vi gente que se converteu no finalzinho da vida e teve um ministério tremendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre penso, quando eu penso na necessidade da igreja exercer misericórdia, quando eu penso nas coisas, em algumas das coisas mais difíceis que eu já fiz no meu ministério e na minha vida, uma delas, mas que toca meu coração até hoje, eu sempre me seguro para não ficar emocionado, foi na cidade de Boston, uma igreja que a gente estava plantando lá. Uma pessoa que se converteu a Cristo vinda de uma vida de muita imoralidade, era homossexual e já estava com AIDS ativa. A AIDS já estava, já tinha se manifestado, não era só HIV mais, mas já estava com a doença. E se converteu, eu tive a alegria de fazer a profissão de fé, o batismo, de recebê-lo, deixou completamente aquele estilo, já tinha deixado antes, mas renegou tudo aquilo, buscou a fé no Senhor Jesus de forma muito autêntica e genuína. Nos meses que teve de vida, caminhou com Cristo e no finalzinho eu tive o privilégio de cuidar como pastor e até junto com a família, como amigo, até o finalzinho. Eu me lembro do drama, faltando 15 a 20 dias para eu vir para o Brasil para fazer o casamento. Estamos falando lá atrás, né? Comecinho da década de 90, então não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E eu me lembro que numa noite ele ardia em febre muito, muito, muito forte, e aí eu, na casa dele, coloquei ele dentro da banheira gelada, com água fria, peguei gelo do congelador e botei na água, e passei algumas horas com ele naquela banheira de água fria, e eu com a canequinha despejando água fria na cabeça dele. E eu não tive coragem de botar uma luva de borracha para fazer isso, porque eu não queria ofendê-lo, não queria. Então eu fiz isso daí sem luva, né? E naquela época, ainda na minha cabeça, eu pensei, será que eu posso pegar a doença dele por essa água? Mas eu falei, Senhor, me protege, eu fui em frente. É loucura, bobeira que a gente faz quando menino. Mas o incrível é olhar e entender. Ele morreu
logo depois, que a vida, os 6 meses que o José era o nome dele, passou na nossa igreja, na New Life, lá em Boston, ver as transformações que Deus fez na vida dele, ver o que aconteceu, ver o que a conversão dele fez, foi um ministério extremamente profundo na vida de todo mundo daquela igreja, de muita gente que já estava caminhando com Cristo há 20, 30 anos, até 40. Tinha uma senhora lá que, já bem mais velha, já tinha 40, 50 anos de convertida. E o Zé tocou a vida dela ministerialmente de uma forma profunda. Então eu acho que de fato a conversão sempre implica em conversão do pecado para um caminho do Senhor. Esse caminho é ministério. O parâmetro exato não dá para a gente saber dentro da forma nossa de pensar em termos de cronologia ou em termos de impacto ou números.